Olá, bom dia a todos. Sou Andréia Pedroso, responsável pela Superintendência da Seguridade da Fundação Intoni Banco, e é com grande satisfação estarmos com vocês nesse encontro, que tem como objetivo compartilhar informações relevantes sobre a operacionalização das alterações no regime de tributação do imposto de renda, conforme a Lei 14.803. Importante lembrar que essa legislação, ela trouxe a possibilidade de escolha do regime de tributação no momento do recebimento do benefício ou do primeiro resgate para os participantes dos planos na modalidade de contribuição definida e planos na modalidade de contribuição variável e que aderiram ao plano a partir de 1º de janeiro de 2005. É importante lembrar também que antes dessa norma, o participante ele poderia fazer a adesão ao regime de tributação só no momento da adesão ao plano. Então, a lei trouxe essa inovação importante aqui para o mercado de previdência complementar. Importante destacar, tá, que o que vamos apresentar hoje são insumos para que você possa avaliar e tomar a sua decisão quanto à mudança do regime de tributação. O intuito aqui é mais esclarecer de como utilizar as ferramentas da Fundação para que você possa avaliar no seu momento de vida qual é o melhor regime que se adequa a seu momento, né, seu momento aí da sua aposentadoria. Vale lembrar que a decisão sobre o regime de tributação ela é individual e que requer uma análise cuidadosa das alternativas disponíveis. Por isso que nós recomendamos que cada participante explore as ferramentas que aqui nós vamos apresentar, compare as simulações e, se necessário, busque orientação com um especialista para garantir uma escolha alinhada aos seus objetivos financeiros e previdenciários. Vamos para a agenda? O que a gente vai trazer hoje para vocês? Uma explanação nós vamos falar um pouco sobre a legislação e vamos mostrar também as ferramentas que nós temos aqui disponíveis na Fundação para que você possa utilizar e poder avaliar a sua melhor escolha. E também, ao final da apresentação, aqui nós reservamos 15 minutos para esclarecimentos de dúvidas. Então, fiquem à vontade para deixar as suas perguntas aqui no chat. E para explicar os detalhes aqui sobre a forma, sobre as mudanças na legislação, a gente vai ter conosco a Lilian Mariani, advogada aqui consultora da Fundação Intoni Banco, o Ricardo Pim, gerente aqui de arrecadação e benefícios, que vai falar um pouquinho sobre o simulador que nós temos disponíveis aqui na Fundação e a forma de solicitar essa alteração, e a Beatriz Pandolfo, gerente de relacionamento, que vai trazer aqui também para nós os canais que nós temos disponíveis aqui na Fundação e como você pode aqui solicitar a alteração junto aos nossos canais. Vamos lá, Lilian, Beatriz e Ricardo, a palavra é com vocês. Bom dia, pessoal. Eu sou a Lilian e eu venho falar de um assunto muito relevante que tem um impacto no bolso de vocês participantes, que são os regimes de tributação aplicáveis à Previdência Complementar. Então, no início do ano passado, a gente teve uma mudança na lei sobre o momento de opção, esse momento foi deslocado, mas antes de entrar nos detalhes da lei, acho que é importante a gente falar um pouquinho e compreender a diferença entre os regimes de tributação. Atualmente nós temos o regime progressivo e também temos o regime regressivo. Aí aqui no próximo slide, a gente vai falar um pouquinho do regime progressivo, que é o regime legal. Então, nesse regime, a gente considera a renda. Quanto maior a renda, maior a alíquota. E ela pode ir de 0% a 27,5%. Só que é importante a gente notar que essa alíquota ela não é aplicada de forma direta. Eu vou tentar ser um pouquinho mais clara. Se você recebe, por exemplo, 10 mil, você passa por todas as alíquotas. Só o que for acima de 4.664, lembrando aqui que essa tabela ela é ajustada anualmente, é que vai ser tributado aqui na alíquota máxima. Então, ela vai passando por cada uma delas, por isso que a gente fala que é um regime progressivo. Aqui no regime progressivo, nos casos de resgate, existe uma alíquota única que é de 15%, e alguns destaques aqui com relação a esse regime é que ele é compensável na declaração anual do imposto de renda, ou seja, ele permite todas as deduções legais, lá junto com saúde, educação e demais, e aí, em razão dessas deduções, ele pode gerar aí uma restituição ou mesmo um imposto adicional a pagar na declaração. Então, essa é a sistemática legal que é aplicável na maioria dos casos. Mas aí no próximo slide, a gente também tem o regime regressivo.
que a gente chama de regime definitivo. Então, nessa opção, a gente não considera a renda. O que a gente considera é o tempo de aporte. Então, quanto mais tempo aquele valor fica aportado, no caso da Previdência complementar, menor é a alíquota. Então, essa alíquota vai variar de 35%, caindo aí 5 pontos percentuais a cada 2 anos e chegando a 10% aqui no limite. Só que essa alíquota, ela é escalonada. Então, deixa eu tentar falar aqui de uma maneira mais simples para vocês. Não significa que, se você deixou lá o seu valor por mais de 10 anos, não significa que você vai ser tributado na alíquota mínima, porque você pode ter aportes que foram feitos posteriormente. Então, essa alíquota vai considerar cada um dos aportes que forem feitos ao longo do tempo. Alguns destaques com relação a esse regime é que ele é exclusivo para a Previdência, seja fechado ou aberta. O prazo de acumulação é o tempo decorrido entre a contribuição, né, quando o participante faz a efetiva contribuição, e o pagamento do resgate ou benefício. Então, isso tem que ser considerado. Esse imposto ele não é sujeito a deduções, então não gera restituição nem valor a pagar, por isso que a gente fala que ele é definitivo. O valor pago ele é aquele que efetivamente vai ser quitado com a Receita Federal. Agora, avançando um pouco, né, no próximo slide aqui, a gente teve alguns pontos que não mudaram, né, no contexto da lei. Então, aquilo que permaneceu vigente é o diferimento fiscal. O que é o diferimento? Quando esse valor é aportado, ele gera lá uma dedutibilidade, a gente está falando aqui das contribuições. E a tributação desse valor, ela ocorre somente na saída do recurso. Então, quando esse recurso é sacado, né, tanto o recurso quanto o rendimento são tributados. Ele permite também a dedutibilidade dessas contribuições, e aqui para ambos os regimes, tanto progressivo quanto regressivo, que seria lá aqueles valores que vão gerar restituição ou pagamento, só que ele tem um limite de 12% para essa dedutibilidade nos rendimentos tributáveis anuais. E aqui tem alguns requisitos legais também que têm que ser observados, mas a gente não vai entrar muito nesse detalhe para não tomar tanto tempo. A tributação aqui nos planos BD, ele só observa a tabela progressiva, e nos planos CD e CV, que é contribuição definida e contribuição variável, a gente observa que tanto o regressivo quanto o progressivo. As isenções legais, elas também permanecem, então, em razão de moléstia grave, benefícios para maiores de 65 anos, e aqui nesse benefício é só o progressivo, dentre outras isenções legais. Então, é importante que vocês verifiquem também a existência dessas isenções. Agora, partindo aqui mais para a questão da lei, da contextualização, no próximo slide eu trouxe o texto aqui exato da lei para vocês fazerem um comparativo entre o antes e depois, como ficou. Mas antes de detalhar, é importante a gente fazer uma contextualização histórica. Até 2005, nós tínhamos apenas o regime progressivo, né, que é o regime legal. E aí, em 2005, até para estimular que as pessoas permanecessem, né, no sistema de previdência, para fomentar o mercado de previdência, foi estabelecido o regime regressivo, exclusivo para a previdência privada. Só que lá em 2005, como eu trouxe aqui, essa escolha ela tinha que ser feita até o último dia útil do mês subsequente ao ingresso no plano. Ou seja, quando o participante ingressava no plano, o que normalmente ocorre no início do contrato de trabalho. Obviamente, a gente tem algumas situações excepcionais. Mas quando aquele participante entrava no plano, ele já tinha que optar por o regime lá, progressivo ou regressivo, e essa opção ela era irretratável. Isso era muito complicado, porque a opção era feita em um momento que o participante não tinha muita clareza, né? Ele não sabia quanto tempo ele ia ficar no plano, não tinha como comparar um regime com o outro, e eu posso falar até que era um pouco severo e cruel, porque ele tinha que escolher lá uma opção no escuro, sem ter qualquer parâmetro concreto. E aí, após essa vitória de todo o segmento, houve uma atuação muito forte do segmento de previdência, vem a Lei 14.803, que foi discutida por muitos anos, e mudou essa opção. Então, agora o momento da opção é quando ele vai receber o benefício ou fazer o resgate. E aqui, se o resgate for parcial, a gente também considera o momento para fazer a opção. Né, isso foi uma grande vitória, porque é no momento posterior, e aí o participante já tem uma visão mais concreta da situação dele. E ele consegue comparar também os modelos. Até aí tudo bem, né? A gente teve o deslocamento do momento de opção, que foi muito positivo. Só que a lei ela trouxe lá no artigo 1º e no parágrafo 8º um texto que gerou dúvida com relação aos assistidos. E aí, no próximo slide, eu trouxe também aqui o texto da lei,
Se gerou uma dúvida se os assistidos, ou seja, aqueles participantes lá em gozo de benefício que recebiam benefício antes da lei, então antes de 2024, então já recebiam benefício normalmente no regime progressivo, se eles poderiam mudar para o regime regressivo. Então essa dúvida surgiu, houve muita discussão, a gente teve aqui diversas entidades, cada uma atuando de uma maneira, isso também ocorreu na Previdência Aberta. E aí, né, no momento seguinte, vem a Receita Federal, e aí está no slide subsequente, em uma solução de consulta, que é a solução de consulta número 68, a Receita esclarece esse ponto. Então, ela afirma expressamente que sim, aqueles assistidos anteriores à lei, eles de fato podem aí alterar o regime, só que é sempre do progressivo para o regressivo, e nunca o contrário. Então, quem já usufruiu o benefício lá antes de 2024, no regime regressivo, ele não pode se retratar, tá? Então, aqui a decisão dele é definitiva. Mas quem estava no progressivo e aderiu, né, ao plano após 2005, pode aqui fazer a alteração do regime. E aí, ainda ficaram alguns pontos que não foram sanados. Por exemplo, se esse momento de opção, se teria algum prazo específico. Isso não foi sanado, então aqui na Fundação a gente tem aceitado a qualquer momento essa alteração para aqueles participantes que estavam em benefício antes de 2024, mas pode ser que no futuro a Receita estabeleça um prazo, então ainda não ficou muito claro esse ponto. Essa definição trouxe muita segurança jurídica, essa mudança na opção pelo regime, porque traz uma visão mais contextualizada para o participante. Então hoje ele pode de fato avaliar, né, qual que é o cenário dele, fazer uma simulação e entender qual regime seria mais vantajoso. E essa definição ela traz mais segurança jurídica para todo o sistema de previdência e também para os participantes e reforça aqui o compromisso do sistema previdenciário com a transparência, a equidade, e de fato foi uma grande vitória. Mas para vocês entenderem como é feito esse ajuste no sistema e como isso funciona na prática, como isso vai impactar aí o dia a dia de vocês, eu vou passar agora para a Beatriz Pandolfo, que é gerente de relacionamento e vai fazer o passo a passo para que fique mais claro. Obrigada, Lília. Bom dia a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu sou a Beatriz Pandolfo, responsável pela área de relacionamento com participantes da Fundação. E a partir de agora eu vou trazer para vocês alguns detalhes importantes, esclarecer algumas dúvidas que costumam surgir quando o assunto é a escolha de regime de tributação. Mas antes de iniciar, é importante dizer que a elaboração aqui da nossa apresentação teve como norteador as principais dúvidas que nós temos recebido aqui nos nossos canais de atendimento, desde quando a Lei 14.803 foi publicada e regulamentada de forma definitiva. Nosso objetivo foi trazer o passo a passo de forma bastante assim, didática, né, de como realizar as simulações necessárias, né, para essa análise e eventual tomada de decisão, e assim também como que vocês vão formalizar essa escolha, tá? Então, para isso, a gente incluiu aqui algumas telas, durante a nossa apresentação, as telas do nosso site, né? A gente tentou, assim, deixar num tamanho legível para todo mundo, mas, de qualquer forma, esse material vai ser disponibilizado depois, né? Com esse passo a passo, e vocês poderão aí utilizar como um tutorial. Tá bom? Então, dando início às principais dúvidas, né? A Lei 14.803, ela prevê essa escolha somente para os planos CDs e para os planos CVs, né? Planos CDs são os planos de contribuição que nós chamamos, né, de contribuição definida, e os CVs são os planos que nós chamamos de contribuição variável. E aí, traduzindo para a nossa realidade aqui, quais são os planos elegíveis? Então, de plano CD, nós temos o plano Itaú Banco CD, o plano Itaú Bank, o Redcar e o Redcar CD. E os planos CVs, nós temos o Itaú Card, o Suplementar e o Plano Futuro Inteligente. Então, esses são os planos aqui que são elegíveis, né, que a toda essa fala aqui da nossa apresentação.
Tá. A apresentação que a gente fez aqui para vocês, ela está segmentada por público, tá? Então, nos próximos slides, eu vou trazer as informações específicas para os participantes ativos, que são aqueles que continuam trabalhando na patrocinadora, né, no caso no banco, para os participantes autopatrocinados, que são aqueles que já se desligaram da patrocinadora, mas que continuam efetuando contribuições aqui para os planos da Fundação Itaú Unibanco, e para os BPDs, que são aqueles que também se desligaram da patrocinadora, mas mantiveram os seus saldos, né, aqui com a gente, de modo que eles estão esperando elegibilidade, né, ou resgate, em algum momento vão optar, ou seja, nenhum desse público que eu vou falar agora recebe nenhum tipo de remuneração da fundação, tá? E mais para frente a gente vai falar exclusivamente para o público de assistido. Então, o que a gente tem aqui, o que é muito importante a gente falar, né, antes da gente passar para o passo a passo, né, o que é importante que todos saibam, que é possível realizar a simulação, né, dos dois regimes de acesso aos participantes. Por quê? Porque eu estou falando com o público ativo, autopatrocinado, e BPD, são públicos que ainda não recebem nada. Então, neste momento, é possível fazer, diferente do que a Lilian colocou, os assistidos só podem alterar seu regime de tributação do progressivo para o regressivo. Por quê? Porque eles já recebem a renda. Quem não recebe a renda pode fazer os dois movimentos, podem optar do progressivo para o regressivo e do regressivo para o progressivo também, no momento da concessão. Tá? Então, é possível fazer essa simulação de ambos os movimentos. É recomendável realizar essa escolha pelo regime regressivo ou pelo progressivo no momento do pedido da aposentadoria ou do resgate. Tá? Então, eu vou demonstrar aqui o passo a passo, né, para que vocês aprendam, né, e consigam fazer as simulações no site. Contudo, a escolha, a gente recomenda que seja feita no momento da concessão. E por quê? Porque hoje, imaginamos que o seu plano, a elegibilidade de aposentadoria é há 50 anos e hoje você tem 45. De hoje, que você já pode fazer a simulação até o momento da sua elegibilidade, daqui a 5 anos, a sua realidade de vida ela pode mudar completamente, né? Então, você pode ter mais dependentes para IR, você pode ter outras fontes de renda, então é preciso esperar, né? A gente entende que é necessário esperar até o momento que você tenha um cenário de vida ali estável, que você sabe de fato o que você está vivendo, quais são as receitas que você tem para fazer uma escolha mais assertiva, tá bom? Então você pode simular agora, mas a gente recomenda que você escolha no momento da concessão. Tá? E aqui um ponto importantíssimo é que essa escolha é definitiva e irretratável. Então, uma vez que eu escolhi no momento da minha concessão o regime que eu vou ser tributado, né, durante essa minha vida de benefício, ela não pode ser mudada, não pode ser alterada. Então, é importante que a escolha seja feita aí com bastante consciência. Tá? E aí agora como que a gente faz, né, para fazer essa simulação. Então, em primeiro lugar, é importante saber que que essa simulação hoje ela está exclusiva no nosso site, vocês não conseguem fazer neste momento no nosso app, tá? Essa funcionalidade vai ser disponibilizada em breve, mas ainda não está, tá? Então, qual que é o caminho? Você vai acessar a área do participante, que é o nosso site, né? Você vai logar com o CPF e senha, você vai clicar em simulador, né? Em simulação no menu da esquerda, escolher as suas opções, que a gente já vai detalhar a seguir, e por fim você vai ali clicar em simular. E aí eu vou para o passo a passo, tá? Então a gente vai aqui começar como que a gente faz a simulação da renda mensal. Acredito que muitos de vocês já sabem como que faz, mas eu vou revisitar esse passo a passo para a gente chegar na simulação de tributação de fato. Tá? Então, se você pretende trazer aqui um valor de portabilidade, só nesse primeiro campo, né, que está aqui, valor da portabilidade, se você pretende, tem o interesse, né, ou a intenção de trazer um valor de portabilidade e quer ver o impacto disso na sua renda, você pode preencher aqui esse valor, é um campo que não é obrigatório, ou seja, se você não tiver, você deixa zerado, passa para o próximo. Aí aqui você vai ter a possibilidade também, né, de colocar aqui um percentual de rentabilidade, tá? É facultativo também, se você quiser deixar zerado não tem nenhum problema, tá? Um detalhe que é importante a gente sempre colocar aqui, quando a gente fala de rentabilidade, né, é que o percentual de rentabilidade que é informado nesse campo, ele corresponde à rentabilidade média
do ano, né, considerando o retorno acima da inflação. E aí, neste caso, né, vocês quando virem aqui, né, que tem um sinal de mais e de menos, você vai o mínimo, você pode optar por 0, como eu falei, e você pode colocar até 14% ao ano, que é o limitador que nós temos aí no nosso site. E agora a gente vai falar de saque único. Alguns dos nossos planos, eles têm a oportunidade de fazer um saque no momento da concessão ou em qualquer tempo, mas se você tem essa intenção, nessa simulação você consegue contemplar aí e informar o percentual que você quer fazer de saque. Também é um campo que é facultativo, você não é obrigado, né? Então você preenche ou não se tiver interesse. E aí, passando aqui, né, a gente falando um pouquinho da forma de recebimento, então quando a gente fala em aposentadoria, quando chega o seu momento, você, de acordo com aquilo que você espera de receber de valor, você tem como simular. Então a gente tem 3 modalidades que podem ser escolhidas, que é o pagamento programado, que a gente fala de prazo certo, que é o percentual do saldo ou valor fixo. E aí você escolhe uma dessas opções e passa aí para o próximo passo. Tá? Aí a idade ela é preenchida automaticamente, né, conforme as regras do plano. Então, nesse exemplo que a gente traz aqui, a gente tem, é um plano que a elegibilidade para aposentadoria é 50 anos. Então, se você tiver uma idade, eu vou dar um exemplo aqui, se você tiver uma idade de 45 anos, por exemplo, ele não vai puxar a sua idade automaticamente, ele vai ficar nos 50, por quê? Porque antes dos 50 você não consegue se aposentar. Tá? Então, ele puxa automaticamente. Agora, se você já é uma pessoa que ainda não recebe benefício pelo nosso plano, vai fazer a simulação, mas tem 53 anos, esse campo vai estar a sua idade. Então, por isso que a gente fala que puxa automaticamente, tá? Então, aqui deixa campo, isso é um campo que não precisa ser preenchido, tá? Então, tendo isso posto, e claro, eu passo aqui para parte mais importante aqui, que é da nossa conversa, que é, de fato, o regime de tributação, né? Neste campo que você altera o regime para simular, tanto o regime progressivo ou progressivo. Quando vocês estiverem no site, né, no acesso de vocês, o campo, ele vai estar preenchido, ele já vai estar pré-preenchido, não, o default, aquele que é o seu regime de tributação hoje, ele vai estar ali. Então, mas quando você clica nessa flechinha que vocês veem, vai aparecer as duas opções. Então, se você está, nesse caso, o participante está no progressivo, eu vou fazer uma simulação no progressivo mesmo, tá? Depois eu vou mostrar o outro no regressivo também. Então, agora a gente pegou aqui, né, colocou no progressivo, então a gente vai passar para quê? A gente vai simular. Uma vez que eu defini os critérios, se eu quero no progressivo ou regressivo fazer minha simulação, eu clico aqui em simular, tá? Depois que eu cliquei em simular, eu vou clicar em detalhar para ver a evolução da renda no mês, tá? Então, isso ajuda muito a enxergar esse fluxo. Então, aqui, passando para o progressivo, né? No progressivo, você enxerga o valor de GR por mês e a alíquota aplicada segundo aquela tabela da receita que a Lilian apresentou para a gente lá no começo da nossa apresentação, tá? Aqui, então, vocês reparem... Opa! Então, aqui você pode reparar, né, que tem aqui, né, um campo de IR, né, então, aqui ali na primeira linha, né, então, o participante está aqui, ele mostra o valor do primeiro benefício, o valor do IR e a alíquota efetiva do IR, né. A alíquota efetiva do IR é o percentual que você realmente paga sobre o seu benefício depois de aplicar as faixas progressivas de desconto, né. Lembrando que o IR progressivo, como a Lilian colocou lá no começo da nossa apresentação, ele é compensável no ajuste anual, pode dar restituição ou imposto de renda a pagar, tá? Mas, enfim, então essa é uma análise aí que precisa ser feita com bastante parcimônia sempre. E agora a gente vai fazer, né, mostrar como que funciona, né, como que aparece, como que vocês visualizam o cálculo quando ele é feito da forma regressiva. Então, a gente vai lá, opta pelo regressivo, né, muda o regime, clica em simular novamente, a gente clica em detalhar novamente e aí mostra como é que, e aí traz aqui a informação para a gente com relação
ao IR regressivo. Então, ele me traz também ali aos 60 anos o valor do meu benefício, né, que é o 5.463,40, neste exemplo que a gente está trazendo, o valor do IR. Se você clicar sobre esse valor do IR, né, que é o 546,34, aí você vai ver aonde que está localizado aqui, né, onde que está fracionado as faixas de alíquota, tá? No seu saldo como um todo. Então, esse participante aqui, né, ele tem ali na alíquota de 10%, grande parte do saldo dele, então esse primeiro benefício dele aqui, ele está sendo tributado com a alíquota mínima, que é a de 10%, tá? Nesse exemplo. E aí, né, essa tela mostra como o saldo está fracionado, né, entre as faixas, que foi o que eu falei. Então, aqui a gente coloca, né, com um pouco mais de detalhe, né. Então, é ótimo para a gente entender qual é a parcela que cai ali, né, em cada alíquota. Você consegue comparar o progressivo, né, nesse sentido você vai conseguir, né, depois fazer, assim, a sua comparação, né, se o progressivo, né, se você vai receber um desconto maior ou menor, você vai adequar ali com a sua realidade de vida, como a gente falou no comecinho, se eu tenho outras rendas, se a minha declaração é anual, por isso que a gente pede, né, se vocês, o participante que faz a própria declaração, que tem um pouco mais de conhecimento, ou aquele que tem um contador que auxilia, é sempre importante compartilhar todos esses detalhes com as pessoas que te ajudam, ou você mesmo, né, liga para a gente, para que a gente possa te, né, instruir, para que a gente possa estressar as possibilidades, tá bom, pessoal? Então, só para reforçando aqui. Mas a ideia aqui é mostrar a simulação, a diferença da simulação entre uma e outra, principalmente como fazer a simulação de um e de outro e como que vocês visualizam isso no site, tá ok? Agora que eu simulei, né, que nós já simulamos, que nós já entendemos aqui um pouquinho, como que a gente vai formalizar essa nossa decisão, tá? Mas antes disso, a gente tem aqui os participantes, né? Porque a gente falou até então, todo esse passo a passo que eu dei foi para fazer simulação de aposentadoria, de benefício de renda continuada, aquele que eu recebo mês a mês, tá? Então, agora a gente vai fazer também simulação de resgate, né? O resgate é uma possibilidade, é um instituto que é oferecido para quem está nessa situação de autopatrocinado, hoje BPD, já pode pedir o resgate se quiser, o ativo, se desligar da patrocinadora, também é oferecida essa possibilidade. Em vias gerais, ela nunca é vantajosa, porque é um pagamento único, a gente paga imposto de renda de uma única vez, mas é possível também fazer essa simulação, então a gente vai mostrar aqui, né? Então aqui a gente vai fazer, pode ver essa simulação do resgate, que fica no mesmo lugar da aposentadoria, tá? Então, no mesmo campo que vocês vão simular a aposentadoria, se você rolar a sua tela um pouquinho mais para baixo, vai ter essa opção de resgate, tá? Onde a gente colocou o quadradinho aqui, tá? E aí você vai clicar em mostrar valores e você vai conseguir detalhar ali um pouco de como que essa aparece aí para você a questão do IR para o resgate, tá? Aí, aqui neste exemplo, né, da simulação, nós estamos demonstrando o valor bruto, né, o valor bruto do resgate, né, que é 102.522,91, né, e o desconto de 15%, de IR. Aí vocês podem notar que o percentual de 15%, ele é inferior ao demonstrado na tabela do regime progressivo que a Lilian colocou para a gente lá no começo da nossa apresentação. E por que isso ocorre? Porque a fundação retém 15% no momento do pagamento, né, do resgate como antecipação, e depois no momento da declaração de IR, a Receita ajusta. Se a sua alíquota final for menor, você recebe de volta, se for maior, você acerta a diferença, tá? Então, isso tudo também é ajustado lá. A gente desconta os 15%, passa para a Receita, mas essa diferença talvez tenha que ter um acerto ali na hora da declaração, né? Geralmente tem, porque um valor é bem maior, né, do que a gente viu da tabela e ainda assim a gente só descontou os 15%, tá? Não vou entrar nesse detalhe porque não é nem o ponto da nossa reunião, mas a gente sempre acha importante ter uma chamada de atenção sobre isso, porque é sempre uma dúvida frequente que nós recebemos também nos nossos canais, tá?
E já na simulação do IR regressivo, né, no resgate, aí aqui a gente tem dessa forma. Quando a gente clica lá em mostrar detalhes, o que ele traz para a gente aqui? Aqui nós temos aqui o valor, né, do mesmo saldo bruto, a gente pegou o mesmo caso, estamos simulando no regime regressivo de tributação. Aqui nós temos o recolhimento do IR ficou em 16.479,28 e a alíquota que foi aplicada é uma média ponderada, foi de 16%. Então, o que ele mostra aqui quando a gente simula, né? O quanto que do saldo dele elegível do resgate, porque esse saldo todo ele não tem direito quando resgata. Então, o resgate é esse aqui. Então, esse valor está fracionado aqui. Então, eu sei, ó, que desses 100 mil, 34 mil foi tributado em 10, 15 mil, 27 mil foi tributado em 15, 25 em 20, 15 em 25. E aí, por isso que a gente tem essa média ponderada de desconto aqui de 16%, tá? Então, é essa forma que a gente consegue fazer essa leitura do regime, né, na simulação do regime regressivo de tributação para resgate, tá? E agora que a gente passou por todas as simulações, a gente vai falar, né? Então, como que nós devemos fazer para escolher o meu regime? Uma vez que eu simulei, que eu estressei as possibilidades, que eu já estou ali um pouco mais seguro para a minha tomada de decisão, onde é que eu vou, como que eu faço para, de fato, escolher e formalizar a minha opção, tá? Então, se for o caso, né? Então, no caso de aposentadoria, você vai entrar lá, né, no nosso site, você vai até o benefício, né, na parte de benefício online, simular tributação, tá? Você vai ser direcionado para o simulador e ao final você vai realizar a sua opção, tá? Então aqui você simula e depois você vai definir a sua opção, tá? E do resgate, tá? Essa parte é muito simples, tá, pessoal? Ela é bem intuitiva no site, vocês vão ver que isso é muito fácil. Estou passando aqui muito mais só para complementar e finalizar o nosso passo a passo, tá? E do resgate, né? Como que a gente faz para escolher o resgate? Para fazer a nossa escolha de tributação para o resgate, né? Então, se for o resgate, o caminho é Instituto, simular resgate, você vai também ser direcionado para o simulador e formaliza por lá, tá bom? Então, você vai lá em simular a sua tributação e definir aqui a sua tributação, tá? E agora, tá, eu finalizei aqui a minha parte com esse passo a passo, mais uma vez eu só quero reforçar que esse material vai ser aí compartilhado com vocês futuramente, como tem esse passo a passo, pode ser utilizado como um tutorial, tá bom? E aí agora eu quero chamar o meu colega o Ricardo Pim para dar continuidade aí na nossa apresentação. Obrigada. Obrigado, Beatriz. Bom dia, pessoal. Bom, eu sou o Ricardo Pim, aqui, o gerente da equipe aqui de arrecadação e benefícios da Fundação, né? E a partir de agora eu vou trazer alguns detalhes importantes aqui, né? A Bia falou da parte dos ativos, eu vou trazer aqui da parte agora mais os participantes assistidos e beneficiários, né? Pode passar. Então, o que é importante aqui eu saber antes de tomar essa decisão, né, enquanto assistido ou beneficiário? Como a doutora Lilian explanou lá no começo da live, ela só é permitida do regime progressivo para o regressivo, né? Eu não consigo mudar do regressivo para o progressivo, né? Sempre progressivo para o regressivo. A alteração vale daqui para frente, né? Ou seja, não vai afetar os valores que já foram recebidos, pagos, né? Então é sempre daqui para frente. É possível a gente realizar a simulação aqui do regime regressivo para os assistidos que estão no modelo progressivo, né? No regime progressivo, para fazer a análise e o posicionamento aí do seu saldo, né? Então, hoje a gente ainda não tem um simulador aqui no sistema que faça essa simulação para vocês assistidos. Então aqui meu time aqui desenvolveu uma ferramenta interna na qual a gente recompõe todo, né, o regime da reserva aqui de saldo, de baixa e pagamentos, para poder ponderar como que está a situação de cada participante aqui, né, o beneficiário, dentro das alíquotas regressivas, né? Então, para isso é necessário solicitar via
via o site do participante, né? A alteração do regime, né, ela também é definitiva e retratável. Então, uma vez alterada do progressivo para o regressivo, não posso mais alterar. E a tributação regressiva também ela incide sobre qualquer valor do benefício, né? Então, citando um exemplo aqui, né? Se eu tenho um benefício de R$500, hipoteticamente aqui, eu estou posicionado na tributação de alíquota de 10%, eu vou ter a tributação definitiva de R$50, né? Então, não necessariamente pode ser o melhor caso, ou vai depender muito da análise individual mesmo de cada participante, assistido ou beneficiário, para fazer tomar essa decisão, né? Deixa eu passar, Bia. Bom, agora a gente vai entrar aqui, né? Quem que pode optar aqui pelo regime regressivo, né? No caso dos assistidos, eles têm que cumprir esses requisitos aqui. Então, adesão a partir de 1º de janeiro de 2005, adesão ao plano, né? A sua data de benefício tem que ser anterior a 11 de janeiro de 2024, né? Porque esse pessoal já tiveram a opção de alterar o seu regime de progressivo para regressivo, ou enfim. Então, eles não são contemplados aqui e que atualmente esteja sendo tributados pelo regime progressivo, né? Acho que aqui é só importante quem já entrou em concessão em benefício após 11 de janeiro de 2024, reforçando, né? Já fizeram a escolha aí do seu regime. Para os beneficiários, eles também podem fazer essa alteração, né? Então, podem, todos os beneficiários, também respeitando que o participante titular tenha realizado a adesão ao plano a partir de janeiro de 2005 também, né? No momento da concessão aqui do benefício por morte, também é possível escolher aí uns 2 regimes de tributação, né? Acho que é uma informação importante. E beneficiários que já recebem o benefício também só podem alterar do progressivo para o regressivo, né? Então, aqui também tem uma informação que os beneficiários por morte, né? Quando tem mais de um beneficiário do participante titular, também pode escolher os regimes distintos, né? Desde que observadas as regras mencionadas aqui também. E aí, o que eu devo fazer para alterar o meu regime, né? Enquanto assistido ou beneficiário, eu acesso o site do participante, né? Eu vou lá no institucional, formulários, tem um documento lá que se chama Alteração de Regime de Tributação Assistidos. Eu baixo esse PDF, leio com atenção, assino, né? Faço minha opção lá e altero para o regressivo, se for o caso, e faço a formalização do pedido através do Fale Conosco no próprio site aqui. Então, eu subo lá para o pessoal aqui de relacionamento. Pode passar. Próximo. Aqui, qual que é o prazo, né, para minha solicitação ser acatada? Sempre será no mês subsequente ao que eu estou solicitando, né? Então, por exemplo, se eu definir aqui que eu vou fazer minha alteração agora em setembro, eu faço todo esse passo a passo que a gente demonstrou e subo lá no site do participante. A equipe vai operacionalizar para o próximo pagamento de outubro, né, subsequente. Então, em setembro ainda fico com o regime atual e em outubro o novo regime será refletido aqui nos meus pagamentos. Aqui também uma informação importante, já finalizando aqui, que essas informações são, né, a simulação das alíquotas regressivas, né, elas têm caráter informativo para apoiá-los no processo de tomada de decisão, né. Então, assim, como cada caso vai ser peculiar, muito individual, como a Lilian e a Bia também mencionaram, acho que, e a Andrea também lá no começo, né? Acho que cada um vai ter que fazer a sua análise individual, né? E a gente até sugere que faça isso com a ajuda do seu contador ou advogado de confiança para levar em conta o contexto de vida e o seu histórico, né? Não necessariamente vai ser sempre vai valer a pena, né? Eu agradeço aqui e no próximo slide eu retorno para a Beatriz aqui. Obrigada, Pi.
Aqui, então, eu deixo só os nossos canais de atendimento, né? E eu reforço aqui que a nossa equipe está preparada para atendê-los, né? Para auxiliá-los no que for possível, em face das eventuais dúvidas que vocês tiverem, né? Do passo a passo, como simular, e isso, né? Então, agora eu passo aqui para a Andréia, para ela fazer a nossa intermediação de perguntas e respostas. Obrigada. Parabéns, Lili, Bia e Pim, Ricardo Pim. Foi mesmo excelente a apresentação de cada um de vocês, muito esclarecedora. E tenho certeza que esse conteúdo ajudou aqui aos participantes, e a gente trouxe aqui os principais pontos, né, que como a Bia mencionou, trazidas aqui nos nossos canais de atendimento. Provavelmente a gente não vai conseguir sanar todas, mas como a Bia já ressaltou, os nossos canais aqui de atendimento estão aí à disposição dos senhores 24 horas por dia, todos os dias da semana, para que vocês possam trazer aí as dúvidas, e na medida que a gente vai recebendo, a gente também vai, né, esclarecendo, e isso vai tornando aqui o processo também mais robusto da Fundação. Agora, a gente vai abrir um espaço aqui para responder as perguntas que chegaram aqui no chat da live. Nós temos muitas perguntas, tentamos aqui separar algumas, talvez também sejam dúvidas de outros participantes, e as dúvidas que a gente não conseguir responder hoje na live, tá? A gente vai sim dar um retorno para os participantes que as fizeram, tá bom? Então, deixa eu ir lá para as perguntas, vamos lá. Vamos lá para a primeira pergunta. Tem uma pergunta aqui do participante do Marcos Roberto Andrade Salles, é um participante do Plano Itaú Banco CD, e ele perguntou, vamos pedir para a Bia nos ajudar nessa resposta, Bia, ele perguntou assim: eu tenho no meu plano progressivo, não me recordo de ter outra opção, hoje sou assistido, recebo benefício menor no valor permitido, ainda consigo alterar para o regime regressivo? É Marcos, Andréia? Isso, Marcos Roberto. Oi, Marcos, obrigada pela sua pergunta. Marcos, você consegue, né, fazer essa alteração, né, porque ela é prevista, então, como você está, ou se fosse ao contrário, eu não conseguiria regressivo para progressivo, mas como você está no progressivo, para o regressivo você consegue, né. Contudo, né, pelo valor da faixa que você tem, o regime regressivo, ele não possui uma faixa isenta. Então, nesse sentido, você tem que fazer uma avaliação bastante ali detalhada, procurar uma pessoa para conversar, para ver se você tem outras rendas que faça com que com esse desconto no caráter regressivo, né, que vai te fazer, dependendo da alíquota que você tiver, né, o valor que, né, dependendo de onde está posicionado, né, o seu saldo e nas alíquotas, o valor que você vai pagar por mês, para ver se ele é benéfico para você, porque ele é retido direto na fonte, não é previsto nenhuma condição depois para restituição, então você tem que avaliar muito com o seu cenário pessoal para ver se vale a pena, né? Batendo o olho, a gente entende que talvez não seja tão recomendável para você em função de ser um valor menor, né? Na tabela que você está hoje, que você não paga nada, você vai passar a pagar. Contudo, tem a sua realidade de vida que você tem que fazer essa avaliação aí, né? Provavelmente buscar alguém para te auxiliar, se não é você que faz a sua declaração sozinha. Mas a resposta é: alterar você pode, né? Mas precisa fazer essa análise aí com bastante carinho. Tá bom, Marcos? Espero ter respondido sua pergunta. E é importante também, né, Bia, ele avaliar também se ele recebe outras rendas. Exato. De outros, né, de outras instituições ou do próprio INSS. Então, não, aqui esse regime ele não é isolado apenas aqui ao benefício da fundação, né? Então você precisa a alteração do regime é para o benefício da fundação, porém, a questão do ajuste anual, ela considera todas as rendas ou, né, os rendimentos que você recebe de outras instituições. Então, também é importante avaliar esse contexto, tá? Perfeito. Deixa eu aproveitar que a gente está com a Bia aqui também ainda. Bia, tem uma pergunta da Poliana e ela questiona assim: para o regime regressivo, também tem ajuste na declaração de imposto de renda? Oi, Poliana, obrigada pela sua pergunta. Não, no regime regressivo não tem nenhum ajuste, ele é feito direto na fonte, então é uma tributação exclusiva. Tá, então não tem. Tá, agora deixa eu fazer uma pergunta aqui para o Ricardo Pim. Pim,
Nós temos uma pergunta aqui do Reginaldo Trento, um participante que é autopatrocinado, e ele trouxe um ponto aqui para a gente avaliar. Ele fala assim: quando faço a simulação, o valor aparece em dobro. O que pode ser? Ele aparece em dobro, pode ser o efeito da contribuição do regressivo, imagino, né, Andréa? Eu imagino que seja aqui pelo efeito da contribuição, às vezes, de 13º, ou, às vezes, dependendo do plano, se tiver impacto também na PLR, né? Imagino que possa ser uma contribuição dobrada, então ele fica parecendo que está dobrado, né? Eu não sei se eu entendi a pergunta direito, né? Ele pergunta que aparece em dobro. Talvez, eu acho que o ponto que o PIN trouxe é importante. Em alguns meses, né, quando tem contribuição em dobro, de fato ela vai aparecer em dobro. Mas a gente vai avaliar também aqui, Reginaldo, o seu caso específico, até para avaliar se também é uma situação dos demais, e a gente responde depois individualmente para o senhor, tudo bem? Agora eu vou fazer uma pergunta aqui para a Lilian. O nosso participante Márcio Vanderlei, ele pergunta o seguinte: se tem prazo para fazer essa opção, para quem está ativo? Márcio, é uma ótima pergunta, eu imagino que essa seja a dúvida de muitos dos nossos participantes. Mas quem está ativo, ele vai seguir a regra da lei. Então, ele pode fazer a opção até o momento do benefício ou do resgate. Inclusive, se ele fez uma opção no passado, ele pode se retratar, mesmo que ele tenha lá no passado optado pelo regressivo ou pelo progressivo. Então, o ativo, ele tem essa vantagem, diferente daquele que está em gozo de benefício, de conseguir fazer essa opção pelo regime lá no momento em que ele for obter, que ele for receber o benefício. Muito bem. Lili, deixa eu aproveitar que você está aí na tela e te fazer uma outra pergunta também que está aparecendo bastante aqui, dos nossos participantes. Ele está perguntando se a opção pelo regressivo, ela é retroativa. Essa pergunta também é muito importante, acho que é uma dúvida compartilhada por muitos participantes, mas não existe pagamento retroativo. Inclusive, isso está expresso na lei. Então, os valores que já foram recebidos pelos assistidos, participantes, eles não estão mais sujeitos à mudança de tributação. Uma vez que ele recebeu o valor, esse regime de tributação não vai mudar, é sempre dali para frente. E nesse aspecto, a lei é expressa, né? Isso aí consta de maneira formal na lei. Não existe nada retroativo aqui, é sempre daqui para frente. Perfeito, Lili. Vem uma pergunta aqui do Cleacir, que é um participante assistido. E ele questiona o seguinte: no regressivo, como saber a distribuição do saldo entre as alíquotas? Obrigado pela pergunta, Cleacir. Então, aí, conforme eu até mencionei aqui uns slides atrás, né, você vai fazer a solicitação pela equipe de relacionamento, né, e meu time vai fazer a simulação das alíquotas e você vai receber rapidamente. A gente está com uma ferramenta interna que a gente faz o cálculo rapidinho e devolve para você no e-mail, né? Você vai receber aí o seu saldo por alíquota para você poder tomar a sua melhor decisão. Bem, deixa eu aproveitar que você está na tela e tem uma pergunta do Messias que é mais ou menos no mesmo sentido. Uhum. Ele pergunta assim: porque eu trabalho no banco há mais de 10 anos e minhas contribuições não estão todas na faixa de 10%. Então, muito provavelmente, ele é um participante optante pelo regressivo, né? Sim. Obrigado, Messias, pela pergunta também. Provavelmente você... ele leva em tempo. O tempo de contribuição já deve estar mais de 10 anos. Imagino que ele esteja ativo, né, Andréa? Assistido, ele já está assistido, né? Está assistido já. Uhum. Então, ele está assistido no regressivo, né? Então, provavelmente, suas contribuições já findaram e você está há mais de 10 anos, então elas já estão em 10% as contribuições do seu período de ativo, porém tiveram distribuições e excedentes financeiros, né? Em alguns planos. Então, esses planos, ou no caso de revisões administrativas e judiciais, as contribuições passam a contar no momento do aporte, né? Então,
provavelmente tem coisa em anos um pouco mais recentes, em alíquotas mais recentes, por causa dessa distribuição ou de incidente financeiro ou revisões administrativas ou judiciais, né? Então isso pode fazer com que a sua alíquota não fique toda no 10%, tá? No regressivo. E as contribuições fazem aniversário, né, no regime regressivo, Elas vão fazer né? aniversário. Uhum. São as contribuições que fazem aniversário, então, e quando nós pagamos o benefício, a gente pega da última para a primeira, então, se você, o participante no simulador, ele vai conseguir ter essa visão, né? Então, ele pode ir retirando aquilo que está na alíquota de 10 e assim, né, ir trabalhando para que ele possa sempre ficar na alíquota de 10. Então, é por isso que o simulador é importante, né, você fazer o simulador aqui junto com o nosso time. Bem, deixa eu aproveitar, tem mais uma pergunta aqui do Edísio, ele é um assistido, e ele pergunta o seguinte: como será o informe de rendimentos para a declaração do imposto de renda? Virão separados os rendimentos sob o regime progressivo e regressivo em caso de mudança? Sim. Para mim, né? Sim, eles vão vir separados, né? Cada um na sua seção lá de tributação exclusiva ou definitiva, e a parte da tributação do progressivo, no caso, vai vir também na parte que ele pode fazer a declaração do ajuste, né? Ele vai impactar a declaração do ajuste. Agora me fugiu o nome lá da seção. Rendimentos sujeitos à tributação. Tributação, né? Exclusiva e definitiva, e o outro é rendimentos sujeitos à tributação, né? Então vai vir cada um separado na declaração para que a gente possa fazer da forma mais tranquila. Isso, são caixinhas apartadas aqui, né? A gente até fala que são gavetas separadas, comparando aí com o mobiliário. Deixa eu aproveitar aqui, então, Pinha, é uma pergunta que apareceu novamente, por isso que eu acho que vale reforçá-la, tá? O Benedito José Barbosa é um participante assistido e ele pergunta, né? Sou assistido, como faço a simulação? Acho que é importante, de novo, a gente ressaltar aqui, né? Tá bom. Vamos repetir aqui. A simulação ela é feita aqui pelo meu time aqui da Gerência de Arrecadação e Benefícios, né? A gente não tem ainda no simulador, no site do participante, a simulação para assistidos e beneficiários, então o meu time desenvolveu uma ferramenta interna aqui, a gente faz rapidinho, a gente pega aqui a contribuição, reperforma toda a reserva e o saldo de cada participante, né? Então todas as baixas de pagamento de benefícios, as contribuições, para ele poder fazer aqui a idade, né, de cada contribuição dentro do seu saldo para chegar no resultado de saldo por alíquota, né? Então tem que solicitar aqui via o site do participante, né, preencher lá pelo Fale Conosco ou pela central de atendimento, por onde o participante achar mais adequado para ele vai solicitar e rapidamente, aí 1 ou 2 dias, a gente deve mandar na resposta aí no e-mail para o participante o seu saldo por alíquota regressiva, né? E aí ele consegue fazer a sua melhor análise aí se convém ou não fazer a migração, né? A alteração de regime. Muito bem. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui para a Bia. Bia, você pode nos ajudar com essa pergunta da Maria das Graças, que também pode ser uma dúvida de outros participantes aqui. Uhum. Como saber a data de adesão ao plano? Porque isso é premissa para a mudança, certo? Certo. Obrigada pela sua pergunta, Maria. Maria, a sua data de adesão ao plano você encontra no seu cadastro, na área alugada do site, né? Você encontra na área alugada do site, tem ali a adesão ao plano, né? Na parte plano e emprego, e você encontra ali exatamente essa data, tá bom? Tá bem claro, tá bem visual, e se você não conseguir, você entra em contato que a gente te ajuda, mas ela tá bem fácil de entendimento. Né, no acesso logado, você vai estar do seu lado esquerdo, opção plano emprego, você clica em cima, tem algumas informações, e entre essas a sua data de adesão ao plano. Muito bem, Bia. Aqui tem uma outra pergunta aqui de um participante. Ele está questionando se, deixa eu até ver o nome dele aqui, que eu já saí da tela, aqui achei, a Cláudia Sete. A Cláudia já é aposentada também, nossa assistida aqui, e ela pergunta o seguinte, que eu acho que é uma pergunta importante até para a gente sanar aqui, ó. A Receita irá considerar o INSS também no regressivo, caso eu opte por ele no CD?
Vou te dizer já que não, tá, Cláudia? A opção aqui pelos regimes aqui na fundação, ele é exclusivo para o benefício que você recebe aqui na Fundação Itaú Unibanco. Por isso que nós aqui na toda a explanação, a gente ressaltou a importância de se avaliar, né, a mudança do regime, porque uma vez que você altera o regime aqui na Fundação Itaú Unibanco, esse regime vai afetar exclusivamente a sua renda aqui na fundação. Se você recebe do INSS, o INSS, via de regra, ele é um benefício que é pago e tributado sobre o regime progressivo, aquela tabela normal. Então, você vai ter um regime progressivo no INSS e um regressivo na fundação. Então, no momento do teu ajuste, o regressivo, ele é tributação exclusiva, ou seja, aquilo que foi descontado de imposto de renda, ele não será somado, né, aos demais rendimentos, porque ele não, e você não vai entrar ali em eventual restituição ou não vai se somar aos demais benefícios, tá? Por isso que ele chama de exclusivo, ele é exclusivo na fonte, ou seja, aquilo que foi descontado de imposto, ele não será mais revertido. No caso do benefício do INSS, ele é progressivo, então quando você faz o seu ajuste, sendo todas as suas rendas, né, no regime progressivo, todas aquelas rendas serão somadas, se o regime é progressivo aqui na fundação também, ele é somado ao INSS e avaliado ali, né, as suas despesas, enfim, e aí é feito ali a simulação, né, ali no momento do seu ajuste, se você tem imposto a restituir ou imposto a pagar, tá? Então, não se soma, tá? A regra que se aplica aqui na fundação não se estende aos demais benefícios ou qualquer rendimento que você receba de outra instituição. Por isso que é importante, a gente tem ressaltado aqui, a importância de se avaliar também, além do benefício que você recebe aqui, outros benefícios recebidos de outras instituições, ou a gente sabe também que tem alguns participantes já aposentados que trabalham também, são aí assalariados, então também é importante também se somar aí a essas rendas, tá bom? Andréia, se você me permitir um complemento, eu acho que essa pergunta é super pertinente, mas a lei que institui o regime regressivo ela é exclusiva para a previdência privada. Então, a previdência oficial, que é aquela do governo, ela não entra nessa sistemática. Acho que esse ponto é muito relevante. Então, ela fica segregada dos demais rendimentos. Acho que esse é um ponto muito, muito relevante. Perfeito, Lili, obrigada. O Pascoal, participante também assistido, ele fez uma pergunta aqui. Lili, se você puder nos ajudar também, ou os demais, existe regra específica para maiores de 65 anos? Existe uma isenção legal do imposto de renda para maiores de 65 anos, mas essa isenção ela só é aplicável no regime progressivo. No regime regressivo, vai seguir a tabela lá, que seria uma tributação, né, que vai de 35% até 10%. Então, de fato, existe essa regra, mas ela não é vigente para quem optar pelo regime regressivo. Por isso é importante avaliar o contexto global, né? Não só a questão das alíquotas, mas todas as regras que permeiam esse sistema regressivo. Perfeito. Lili, agora eu acho que eu vou seguir para a última pergunta, dado o nosso horário aqui, tá? Que é uma pergunta também relevante aqui do Ezequiel, que eu vou fazer para Bia, e também os demais fiquem à vontade para complementar. O Ezequiel, ele é um participante autopatrocinado e ele fala o seguinte: sou autopatrocinado. No caso de portabilidade para outra instituição financeira, o IR será considerado como resgate? Olha, na verdade, é Ezequiel, né? Ezequiel, obrigada pela pergunta. Eu não entendi, na verdade, eu vou responder da forma que eu entendi a pergunta, né? Em caso de portabilidade, você não é tributado, né? O que acontece quando você porta, né? Você transfere este valor para um outro lugar, você leva a opção que você tem neste momento para este lugar. Então, se você aqui, né, no seu cadastro, você é optante né? O seu regime é o regressivo, você leva essa informação junto ao seu processo de portabilidade, o time do PIN inclui ali, né? Manda algum material específico, que eu não vou me lembrar o nome agora, mas como se fosse assim, o histórico das suas contribuições e as datas que elas foram feitas, ele manda isso para essa entidade, né, que você tá enviando a sua portabilidade. Se for o progressivo, vai também, tá? Mas você não tem tributação sobre essa movimentação, sobre essa transferência de recursos de portabilidade.
Não sei se era essa a pergunta, né? Mas Bia, pelo que eu entendi. exatamente, essa é a pergunta. Acho que a preocupação dele, se no momento dele fazer a portabilidade para uma outra instituição, né, a gente vai aplicar a regra de tributação que nós aplicamos para o resgate. E não, né, a portabilidade, ela não tem incidência de imposto de renda no momento da portabilidade. Exato. Então, porque ela é feita entre as instituições, né, financeiras, então ela não tem a incidência de imposto de renda, e é o que a Bia falou, você vai levar o que está a sua opção aqui na fundação, porém, como a regra se aplica, né, às entidades de previdência como um todo, tanto aberta quanto fechada, é lá na entidade para onde você está levando o recurso, se eventualmente lá, né, você vier a fazer algum resgate ou benefício, lá você poderá fazer a alteração. Isso se você não fizer aqui, tá? Porque ela é uma única vez, como nós já mencionamos. Como a opção ela se dá no momento do resgate ou pagamento de benefício, se você vier fazer o resgate lá na outra instituição ou receber benefício lá na outra instituição, você vai poder fazer a opção pelo seu regime de tributação. Então, também é importante avaliar isso, né? Porque ela é uma única vez e ela é irretratável. Uma vez feita aqui na fundação, você não vai conseguir fazer lá. Então, talvez por isso que o recomendado é fazer no momento do resgate ou na hora de exercer aí a opção ao benefício, fazer essa opção de alteração de regime, tá bom? Pessoal, acho que a gente está indo por fim. Eu vou aqui fazer os agradecimentos. Nós temos muitas perguntas que chegaram aqui no chat, então eu agradeço demais aí pela interação de todos. Nós vamos compilar todas essas perguntas e vamos respondê-las todas aqui 100%, tá? A gente manda aqui para o e-mail individual de cada participante e também nós vamos aqui melhorar o nosso FAQ, ali, o Perguntas e Respostas, que está disponível no site, compilando aqui, né, as perguntas que apareceram aqui com mais reinteração, para que também a gente possa ali munir o nosso FAQ dessas dúvidas que eventualmente às vezes a gente não tinha mapeado aqui, tá? Então, lembrando aqui que a opção, ela é individual, então é muito importante que vocês procurem aí, né, o seu contador de confiança ou um especialista de confiança. Eventual dúvida também, agende um horário aqui com os nossos times internos, com nossos especialistas, que eles também aí estarão à disposição dos senhores para tirar qualquer dúvida ou fazer a simulação, né, como nós já mencionamos aqui. E mais uma vez aqui, muito obrigado pela presença e até a próxima.